Graça e paz, boa noite a nossos irmãos. Para nós sempre é um prazer poder estar aqui louvando ao Senhor e bendizendo o nome de Jesus. Você que está na sua casa, é um prazer ter a sua companhia nesse momento, ter você nos assistindo, e esperamos sinceramente, de todo o nosso coração, que os louvores, que a palavra nesse culto fale ao seu coração, penetre na sua vida, que ela lhe traga algo precioso que só quem pode dar é Jesus. E eu queria que você, junto comigo, você que está na sua casa assistindo, você agora vai orar com a gente. Feche os seus olhos, coloque a sua fé em ação nesse momento, clame ao Senhor, fale com Ele, declare a Ele o seu desejo, declare o seu coração para Jesus, abra o seu coração, porque nessa noite eu tenho certeza que Deus tem algo para mim, para você, para nós. Ore comigo nesse momento, nessa noite, ao Senhor Jesus. Ó Deus querido, Deus amado, nós queremos nessa noite, Jesus, te dar glórias e louvores. Nós queremos te bendizer, ó Senhor. Nós queremos erguer nossas mãos e dizer glória ao Rei dos Reis, aquele que é Senhor, aquele que é eterno, aquele que é bondoso, aquele que é soberano. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado porque até aqui tu tem nos ajudado. Mesmo em meio a aflições, a tempestade, tu tens estado conosco, Senhor. E isso é motivo de darmos glória e aleluia ao teu nome. Jesus, obrigado por mais esse domingo, onde junto, eu digo junto mesmo, nós, como igreja, vamos celebrar o teu nome. O teu povo que está na sua casa, que está nos assistindo, vai celebrar, vai cantar, vai deixar que o mover do teu Espírito Santo seja real, tanto lá como nós que estamos aqui na tua casa. Senhor, fala aos corações, acalenta os corações, traz a paz, a alegria, traz a felicidade, traz a confiança, que nossa fé possa brotar mais e mais nessa noite, e que tudo que vai acontecer aqui, Senhor, no meio dos louvores, com a palavra ministrada, seja para proclamar e anunciar o teu nome, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Continua a fazer maravilhas, milagres e a operar como tu queres. Nós queremos dizer que tu és o nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Todos que estão, Senhor, a assistir esse vídeo, fala ao coração deles, e que possa haver o mover do teu Espírito Santo. É o que nós oramos, ó Jesus, e te agradecemos no teu santo e maravilhoso nome para todo sempre. Amém, Senhor Jesus, amém. Peço a você nessa noite, louve ao Senhor nessa noite. Deixa de lado a timidez, deixa de lado tudo que for ao contrário. Se há tristeza, se há angústia, fica tranquilo. Nessa noite Deus vai habitar, Ele já habita, mas Ele vai se manifestar no seu lar, onde você estiver. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos. Celebre conosco o Senhor Jesus, porque Ele é bom. Aleluia ao nome de Jesus. A alegria verdadeira e real vem de Jesus. Uma alegria plena, uma alegria que inunda os nossos corações. Vamos celebrar o Senhor. Cante com a gente. Aleluia a Ele. Aleluia, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu conheço você. Paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa cova e saltar as muralhas, aleluia.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Nós te aplaudimos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és eterno. A Ti nós queremos clamar, Senhor. A Ti nós queremos louvar. Nós queremos declarar toda a glória ao Teu santo e maravilhoso nome nessa noite, Jesus. Porque Tu és merecedor. Tu és o Deus que habita no meio dos louvores. Tu és Rei. Tu és Senhor. Aleluia. Queremos celebrar o Senhor com essa canção. Deus lhe abençoe, meu amado. Deus lhe abençoe. Abençoe sua família nessa noite. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui. Podemos declarar mais uma vez, só para adorar. Podemos declarar isso bem forte, só para adorar o nome de Jesus, porque Ele é santo. Juntos numa só voz vamos declarar, só para adorar. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ele é. Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar. Prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. A glória
Nós declaramos mais uma vez a honra. Nós declaramos a honra ao Senhor. Declaramos bem forte. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Jesus, nessa noite. Nós queremos nos prostrar e clamar ao Teu nome, Senhor. Na Tua presença, no lugar santo dos santos, nós nos colocamos nessa noite. E através desse cântico nós queremos dizer para Ti, Senhor, que clamamos, porque Tu és o nosso Salvador, meu Jesus Salvador. Jesus, Salvador, não há outro igual. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Tu és tudo para nós, Jesus, consolo, abrigo. Consolo, sim, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te Nós declaramos isso, Senhor, incomparável, nós declaramos. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Ó Senhor, pela fé nós te aplaudimos, pela fé nós declaramos toda a honra a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, por esse louvor. Obrigado pela realidade e a certeza da nossa fé está em algo que é vivo, poderoso, que não está em homens, em políticos, em carros ou em cavalos, mas a nossa fé e a nossa convicção e a nossa alegria, ela está em Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso nós levantamos esse clamor, Senhor Jesus. Levantamos esse clamor por todos aqueles que necessitam ouvir a Tua voz, para aqueles que não Te conhecem, que precisam conhecer esse Jesus amigo, esse Jesus advogado, esse Jesus que abraça e que não olha o defeito, que não julga e que não aponta, mas que recebe. Sabe por quê, Jesus? Porque a Tua palavra nos diz que Teu fardo é suave e leve, e nós queremos declarar honra e glória ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por esse momento riquíssimo de louvor e adoração. Nós cremos e acreditamos pela fé
que esses louvores falaram o coração daqueles que assistem, Senhor, este culto. Que os corações possam ter sido se tornado alegre, felizes. Que a paz que é tua, que excede o entendimento, repouse sobre os corações. Obrigado, Jesus, no teu nome. Nós oramos assim, te agradecemos para tudo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Como eu orei, eu espero e creio que Deus tenha falado no seu coração através desses louvores. Nós agora iremos passar para a palavra. E que continuamos a orar e interceder que Deus fale mais ainda ao seu coração. Que a palavra que irá ser ministrada nessa noite traga consolo, reforço, auxílio, alegria, esperança. E Deus vai falar ao seu coração, como já falou no louvor. E nós convidamos nosso irmão Mário Filho, para nessa noite nos trazer a palavra e ministrar a palavra. E eu vou repetir o que eu disse domingo passado, quando eu chamei o Gleison. É apenas um instrumento. Mário é um homem comum, o Gleison é um homem comum, com seus defeitos, com suas qualidades, mas quem opera e quem faz a ação é o Espírito Santo. E se você crê, Deus vai falar de uma vez no seu coração. Chamamos o Mário, que Deus possa lhe abençoar. Glória a Deus por esse momento de louvor, por estarmos nesse momento prestes a ouvir a palavra do Senhor, nesse domingo, Dia das Mães. Eu quero primeiramente convidar você que está em casa, fechar os seus olhos e orar junto comigo, clamando ao Senhor Jesus a bênção dele sobre as nossas vidas e que ele prepare cada coração para aquilo que ele tem a falar às nossas vidas nessa noite. Então, feche os seus olhos aí onde você estiver e ore comigo em nome do Senhor. Paizinho querido, eu quero, Deus, te agradecer, Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos, mesmo cada um na sua casa, mesmo de certa forma distantes, Deus, estarmos unidos em Ti, Pai. Queremos pedir, Deus, a Ti, a Tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, Senhor Jesus. Que o Senhor nesse momento, Pai, prepare, Senhor Jesus, os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Paizinho, hoje é um dia tão especial, domingo, Dia das Mães, e nós queremos, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, pedir que o Senhor olhe para cada mãe, olhe para cada filho, Senhor Jesus, nesse momento. Olhe para aqueles, Pai, que de certa forma, Pai, tem passado esse dia distante das suas mães, ou até mesmo, Pai, aqueles que não têm mais a sua mãe no seio da sua família, Pai, que tem passado por esse dia hoje, sem a presença da sua mãe. Eu quero te pedir que o Senhor conforte, console os corações, que o Senhor abençoe, Pai, que o Senhor olhe para essas vidas e que esse dia, Pai, tenha sido um dia, Senhor Jesus, de festejar a alegria, Pai, da Tua presença. Porque Tu és o nosso Deus, Pai. Tu és soberano sobre tudo e sobre as nossas vidas. E nós queremos Te honrar, Senhor Jesus, em tudo, Pai. Senhor Jesus, prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua voz. E nessa hora, Senhor Jesus, fala individualmente a cada um, Pai. Que essa palavra, Senhor Jesus, encontre repouso, encontre morada nos nossos corações. Pois é assim, Deus, que nós te oramos e é assim que nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, como eu falei, hoje é um dia especial, né? Um dia que tem um simbolismo enorme, né? Dia das Mães, por si só, já é uma data diferente, vamos dizer assim. E no momento que a gente tem vivido, no momento que estamos vivendo, na verdade, torna-se ainda um dia ainda mais especial ainda, né? A gente sabe que talvez esse dia você talvez não tenha conseguido se reunir com a sua mãe, né? Não tenha tido aquele velho almoço no domingo para estar ali confraternizando, né, à mesa, e poder dar um abraço na sua mãe. Eu não tive essa oportunidade, né? Minha mãe faz parte do grupo de risco e a gente está nesse distanciamento social desde quando começou
a pandemia, né? A gente não se abraça mais, né? E para mim já tem sido um momento difícil, né? Um momento onde eu sinto a diferença, né? Porque é um tempo novo, um tempo que a gente ainda não tinha vivido. Mas eu penso ainda que existem aqueles que nem têm mais essa oportunidade de ter as suas mães no seio do seu lar, da sua família. E eu quero dizer para vocês nessa noite que Deus tem algo também para falar ao teu coração. Por mais difícil que seja passar por um dia como esse, passar por um momento como esse, e não ter a sua mãe junto de você, saiba que ela está num lugar muito melhor do que nós estamos, e o Senhor tem abençoado a sua vida, tem guardado, e as lembranças dos momentos juntos é aquilo que talvez deva falar mais forte ainda ao seu coração nesse dia. Eu quero pedir para você, querido, que você abra o seu coração para aquilo que Deus tem para falar, e nessa hora também abra a sua Bíblia. A gente vai ler um versículo apenas da palavra, e esse versículo está no livro dos Salmos, no Salmo de número 127, o versículo de número 3. É um versículo extremamente conhecido da palavra, e eu tenho certeza que vai falar muito aos nossos corações, não só pela profundidade que esse versículo tem, mas por tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Então, o salmista ele fala assim, a tradução que eu usei em todos os textos vai ser na NVI, a nova versão internacional. Então, você acompanha aí da sua casa. O texto diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E eu quero iniciar essa reflexão fazendo a seguinte pergunta: qual é a mãe que gostaria de ver o seu filho ou a sua filha ser preso? É exatamente com esse questionamento que eu quero dar início a essa ministração. A resposta, ao meu ver, é bem simples, é fácil até de a gente responder. Porque eu tenho certeza que nenhuma mãe ou nenhum pai, principalmente se forem cristãos, gostariam de ver seus filhos presos. Talvez quando eu fale agora sobre um filho ser preso, talvez a sua mente esteja lhe levando até o Calvário, para que você contemple a dor e o sofrimento de Maria, uma mãe, em ver o seu filho ser preso, pendurado no madeiro, numa cruz, e de forma injusta. Esse episódio é talvez um dos episódios mais conhecidos, talvez um momento crucial do cristianismo, mas não é sobre esse episódio especificamente que a gente vai ouvir Deus falar conosco nessa noite, mas sobre o efeito que esse episódio teve na vida de uma família bem parecida com as famílias que a gente tem nos nossos dias hoje. E essa família era composta por uma avó, uma mãe e um filho. Facilmente você que tem conhecimento da palavra, talvez já esteja ligando aos fatos e dizendo assim: Mário, eu acho que eu conheço essa família, né? Eu acho que você está falando de Lloyd, de Eunice e de Timóteo. Mas tu deu um nó agora na minha cabeça, porque tu começou falando que uma mãe viu o seu filho ser preso. Timóteo foi preso? E aí? O que vocês acham? Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 23. Eu quero que você veja o que o texto diz. O texto diz assim:
quero que saibam que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Talvez para muitos o fato de Timóteo ter sido preso seja desconhecido, né? É interessante que em todo o relato bíblico, esse é o único versículo que traz essa informação, né? Que fala acerca que Timóteo foi posto em liberdade. Logo, a gente admite que ele estava preso. E é interessante também a gente ver que o autor do livro de Hebreus, ele estava concluindo a sua carta e ao tempo que ele julgou necessário informar os seus leitores da situação desse jovem que era alguém bastante conhecido e muito querido por eles. Talvez agora você esteja se perguntando assim, mas Mário, como foi que Timóteo foi parar na prisão? Contextualizando para que você comece a entender aquilo que a gente vai falar, Timóteo possivelmente deve ter sido preso em Roma quando ele foi visitar Paulo, que já estava preso. Então é provável que quando ele chegou ali em Roma, quando ele se junta a Paulo, é provável que Timóteo tenha sido capturado exatamente nesse momento. Paulo, quando escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo de 9 ao 13, a gente vê Paulo chamando exatamente Timóteo para ir ter com ele. E o texto ele diz assim, ó: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Eu não sei se você já teve uma situação de cerceamento da sua liberdade. Mas quando a gente pensa em alguém que está preso, logo vem à nossa cabeça alguém que está sofrendo. E Timóteo estava sofrendo. Timóteo sofria por causa das suas convicções, por causa da sua fé em Cristo, por causa da doutrina da qual ele acreditava e da qual ele anunciava também para as pessoas. Timóteo estava pagando um alto preço, queridos, por amar a verdade, e não apenas a verdade, mas amar as vidas. Por dedicar-se a essa doutrina a quem ele servia e acreditava, mas também por dedicar-se aos homens, à humanidade. Por defender e por propagar esses preceitos, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus, mas principalmente por dedicar-se às pessoas. Isso é cristianismo. E é importante que a gente entenda que, e foi exatamente isso que aconteceu com que o autor aos Hebreus conseguiu enxergar no jovem Timóteo a maturidade espiritual que aquele jovem tinha. E o autor aos Hebreus julgou extremamente apropriado ele usar o testemunho e o ensino daquele jovem, através da sua própria vida, através da maneira dele de se portar diante das pessoas, diante do Evangelho, para orientar, para ensinar, para encorajar os cristãos hebreus. Qual mãe cristã não gostaria de ter um filho ou uma filha assim? Qual pai não gostaria de olhar para esse jovem e dizer assim, ó, esse é o meu garoto, esse é meu filho, né? Uma pessoa que se dedicava ao Evangelho, uma pessoa que amava tanto o Senhor Jesus e amava tanto a sua igreja,
uma pessoa que se envolvia tanto com o reino de Deus, ao ponto de ser perseguido e de ser preso por esse evangelho. Como a gente falou lá no início, claro que nenhuma mãe ou nenhum pai gostaria de ver o seu filho preso, né? Mesmo que seja por causa do Senhor Jesus. Eu, particularmente, não gostaria de ver o meu filho preso. Agora, também é importante da gente dizer que toda mãe e todo pai almeja que os seus filhos cresçam de tal forma no amor pelo Senhor, pela igreja, que jamais meçam esforços para servirem, mesmo que esse amor pelo Evangelho de Cristo lhes custe caro. O evangelista João, escrevendo ali a 3ª carta, no versículo de número 4, ele diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Toda mãe e todo pai quer que o seu filho, quer que seus filhos andem na verdade, cresçam firmes, caminhando na verdade, custe o que custar. Então toda mãe, todo pai gostaria de ter um filho como esse jovem, como Timóteo. Agora, filhos como Timóteo, eles não nascem prontos. Não é fruto da genética dos pais. E se a gente for falar de genética, talvez seja o pior quesito possível para a gente falar nesse momento, né? Se a gente lembrar, o salmista, no Salmo de número 51, no versículo 5, ele diz assim: sei que sou pecador desde o dia que eu nasci. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Então, risca a genética, né? Não é pela nossa genética. Filhos como Timóteo são resultado de muito investimento de vida. O mesmo investimento que a mãe de Timóteo depositou na vida dele. Talvez você esteja se perguntando aí, mas quem era então Timóteo? O que ele tem de tão especial? Paulo, quando escreveu a sua 2ª carta a Timóteo, ele escreveu essa carta para estimular o seu discípulo a perseverar e a se manter constante. Em toda a carta, a gente pode ler ordens, né? Cerca de 25 ordens, e todas elas visando comandar, visando encorajar, visando admoestar o jovem Timóteo. Paulo entendia que, apesar da sã doutrina que Timóteo abraçava e que anunciava, o seu filho na fé era extremamente propenso a vacilar. Vacilar por conta dos seus medos, por conta da vergonha. E na 2ª carta, no capítulo 1, versículo de 6 a 8, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala o seguinte para ele: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhem de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. O temor dos homens, que falava tanto a vida daquele jovem, e que era meio que disfarçado, né, em meio a toda a sua timidez, a gente entende que isso, de certa forma, escravizava Timóteo ao ponto de impedi-lo de perseverar e de se manter constante, sendo fiel ao Senhor. E essa característica que era tão oculta em seu coração, ao mesmo tempo ela era extremamente visível
As pessoas que estavam ao redor de Timóteo conseguiam enxergar isso. E essa percepção era tão presente que Paulo precisou recomendar Timóteo à igreja de Corinto. Então, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 10 e 11, Paulo diz assim, ó: se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Então, queridos, Timóteo tinha que lidar com enormes desafios ministeriais. Timóteo tinha que lidar com as perseguições, tanto dos falsos apóstolos como também dos judeus. Timóteo tinha que lidar com as críticas das pessoas, tanto de dentro como de fora da igreja. Tudo isso soma-se a uma personalidade introvertida, soma a sua timidez, né? E soma-se também ao temor que ele tinha dos homens. Mas sabe o que é melhor disso tudo? É que mesmo diante de todas essas circunstâncias, mesmo diante de todas essas coisas, de tudo isso que ele tinha que lidar, Timóteo superou todas essas coisas. Sabe por que ele superou tudo isso? Por causa da fé que ele aprendeu da sua avó e da sua mãe. Falando um pouquinho dessa família, né, da família de Timóteo, a gente vê claramente, a gente costuma falar isso, né, que a avó é uma segunda mãe, né? E Timóteo teve verdadeiramente duas mães. Paulo, falando acerca dessas mulheres e falando acerca de todas essas coisas, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido que também habita em você. O que foi então que essas mães fizeram pela vida desse jovem, para a vida de Timóteo? Paulo também nos dá dicas acerca disso, né? E no capítulo 3 da segunda carta, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eu não sei para você, mas como é maravilhoso ver Paulo citando o exemplo dessas mulheres como influência na vida de Timóteo. Timóteo tem aquilo que a gente costuma falar de berço espiritual, né? Sua mãe, sua avó estavam ali desde quando ele era muito criança, ensinando ele a verdade do Evangelho. Então Timóteo teve esse berço, e essa base era tão sólida que quando Paulo precisou ajudar o seu filho na fé a perseverar no ministério, Paulo não hesitou de construir sobre a vida dele, sobre esse alicerce que existia na vida dele, que é o Senhor Jesus. E como é bom quando os filhos, precisando de uma correção, precisando de instrução ou de encorajamento, eles podem ser lembrados de tudo quanto as suas mães, tudo quanto os seus pais, ou nesse caso de Timóteo, da sua avó, lhe ensinaram desde a sua infância. Os fundamentos da fé servidos, né, aos nossos filhos desde o berço têm poder para colocá-los no trilho sempre que eles saírem dele. É interessante que a gente lembre que o poder do Evangelho na vida
de uma pessoa e na vida de uma criança, ele é tão poderoso que a gente não pode medir. Não se pode medir o poder que o Evangelho tem quando ele é semeado no coração de um filho. Mesmo que eles se apartem um dia desse Evangelho, quando eles se recordarem, quando eles se lembrarem desse ensino, eles poderão cair em si, assim como o filho pródigo, né? Podem cair em si e recorrer ao amor do Pai. A pergunta que eu quero deixar agora, que eu quero fazer a você, é: que herança estamos deixando aos nossos filhos? Aquela mãe e aquela avó deixaram uma bela herança para Timóteo. Essa herança era composta por uma fé não fingida. Voltando ao texto de 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, Paulo fala da seguinte forma a Timóteo. Ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Então, queridos, uma fé não fingida é uma fé sem engano, é uma fé sem máscaras, é uma fé sem hipocrisia. Fé não fingida, queridos, é fé coerente, é uma fé que combina com a profissão de fé que a gente tem, com a postura fiel que nós temos, né? Então ela diz uma coisa e essa coisa é exatamente aquilo que eu confesso, é exatamente aquilo que eu vivo, né? E Paulo sabia disso. E é extremamente importante que a gente também saiba disso. Filhos precisam ver coerência entre aquilo que a gente confessa, entre aquilo que a gente diz fazer e a maneira como a gente vive, aquilo que a gente faz. E é tão importante essas coisas, queridos, que Paulo, ele olhava para a vida de Timóteo, ele sabia disso, ele apela a Timóteo sobre a coerência da fé das suas mães, né? Ele conhecia a vida daquele jovem, conhecia a vida que a sua mãe e a sua avó tinham e tudo aquilo que elas tinham ensinado e passado para a vida deles. Tanto que no capítulo 3 da segunda carta, no versículo 14, ele continua dizendo assim: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Coerência, queridos, não é perfeição. Porque aqui para nós, né, é impossível ser perfeito. Coerência, queridos, é conhecer e praticar o Evangelho. Coerência é viver na graça, viver da graça e viver pela graça. Por exemplo, os pais erram. E quando os pais erram, o que você como pai e você como mãe deve fazer? Quando se erra, o pai ou a mãe, ele precisa reconhecer esse erro. Precisa se arrepender dos seus pecados e recorrer à graça para obterem perdão e ganharem forças para mudar o seu comportamento. Então é dessa forma que a gente ensina e é dessa forma que a gente transmite coerência e verdade na vida dos nossos filhos. Outra herança que a gente deixa para os nossos filhos é do ensino constante.
No versículo 15 da segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, o texto ele diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Eunice e Lloyd ensinaram Timóteo desde criança. Mas a pergunta que não quer calar é: cadê o pai de Timóteo? Né? Vamos responder essa pergunta? Vá lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 1. Olha o que o texto diz. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Tendo essa informação, que nós podemos saber do pai de Timóteo? Primeira coisa é que ele não era crente, né? Ela era judia, sua mãe, e o seu pai era grego. Então o pai de Timóteo não era crente. E Eunice teve que sozinha instruir Timóteo na fé. Como pai, como professor, eu tenho visto que uma das principais queixas das mamães, no que diz respeito à criação dos filhos, é que os pais raramente participam. Ou eles estão ocupados demais, ou eles estão ausentes demais, ou eles estão calados demais, ou eles são fechados demais. Nós homens somos assim, infelizmente. Não deveria, mas a maioria de nós realmente é ausente. Então que Deus tenha misericórdia e transforme nossos corações, transforme a nossa mente para que a gente entenda o nosso papel também na criação dos nossos filhos. Nós não podemos persistir nesses erros. Apesar da ausência do seu marido, Eunice, que era mãe de Timóteo, era constante no ensino da palavra. Então, desde criança, Timóteo aprendeu dela e da sua avó Lloyd, apesar da incredulidade do seu pai. Então, as mães de Timóteo foram constantes no ensino daquela criança. E elas superaram todos os obstáculos e ensinaram de tal forma que impactou para sempre a vida do menino Timóteo. Então essa é uma grande herança que nós devemos deixar aos nossos filhos. Que você, mãe, no seu dia, e principalmente que você, pai, também precisa entender a sua responsabilidade no papel de educar uma criança. A terceira herança que eu quero falar hoje é de um coração contente. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1 ao 3, o texto diz assim: chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Então, desse texto, queridos, nós podemos aprender que pais contentes em Cristo criam e educam seus filhos para Cristo, não para si mesmos. Eles sabem que os seus filhos não lhes pertencem. São todos do Senhor. Os planos deles para os seus filhos não são seus próprios planos, mas os planos de Deus para a vida deles. Então, pais contentes em Cristo não buscam a realização de si mesmo nos seus filhos. Não projetam neles os seus sonhos, mas sim os sonhos de Cristo para eles. Então, quando chega a hora de Deus levar os filhos onde
aonde Ele quiser levar, pais contentes se alegram, pois eles sabem que, assim como o salmista fala lá no Salmo 127, no versículo 4, pais contentes sabem que os seus filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. Como flecha nas mãos dos guerreiros são os filhos nascidos na juventude. É assim que diz o texto. E foi exatamente assim que Eunice e que Lloyd fizeram na vida de Timóteo. Deve ser assim também com cada um de nós. Timóteo, aquela criança foi presenteada com uma herança magnífica dada por aquela mãe e por aquela avó. Uma herança de uma fé não fingida, a herança de um ensino constante e a herança de um coração contente levaram aquele jovem a uma vida de fé, de esperança, de amor, apesar de todo o preço que ele pagou, a despeito das suas próprias fraquezas, das suas fraquezas pessoais. Mesmo assim, nada o impediu de perseverar na fé e de viver com esperança, amando o Senhor Jesus e também a sua igreja. Para encerrar, queridos, eu quero encerrar com uma pergunta para o seu coração, principalmente para você, mãe, nesse dia tão especial. Eu quero olhar nos seus olhos e perguntar: mãe, vocês querem filhos assim? Pais, vocês querem filhos assim? Respondam para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar entrando no seu lar, né, de estar aqui junto com você, essa noite tão especial. E convido você nesse momento a fazer uma oração em agradecimento a Deus pela sua palavra. Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, nós como filhos que somos, Pai, queremos te agradecer, Deus. Queremos te agradecer nesse dia tão especial pelas nossas mães. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor foi quem escolheu a mãe de cada um de nós. O Senhor designou um tempo certo para que a gente, cada um de nós, viesse a nascer dessa mulher e que essa mulher viesse a nos ensinar, a nos ajudar, cuidar de cada um de nós da melhor maneira possível. Eu sei, Deus, que a história de cada uma é diferente, que muitos aqui têm histórias específicas quando se fala de mãe. E ainda assim, Deus, o Senhor é quem tem cuidado, o Senhor tem abençoado, e a tua palavra diz que mesmo quando uma mãe abandona o seu próprio filho, de forma nenhuma o Senhor a abandona. E nós, como filhos que somos, podemos ver a face materna de Deus no amor que o Senhor tem por nós e também no amor que cada mãe demonstra para o seu filho. Talvez o amor mais próximo daquilo que é o teu amor pela humanidade. É o amor de uma mãe pelo seu filho. Alguém que se abnega, alguém que deixa muitas vezes a sua própria vida, os seus próprios gostos para viver em função de uma criança, para viver em função de outra pessoa. E a gente vê claramente que só tu, Pai, podia fazer algo tão grandioso e tão maravilhoso a esse respeito, de colocar no coração de cada mãe um amor tão especial como esse. Então nós queremos te agradecer pela vida de cada mãe, Pai. Cada lar que essa palavra está sendo ministrada, que essa palavra está alcançando nesse momento, que o Senhor venha abençoar cada família, e em especial cada mãe.
que o Senhor olhe para o coração dessas mulheres e que nessa hora, Pai, aquilo que elas estão falando contigo, Pai, no seu secreto ou falando, Pai, abertamente, que o Senhor contemple, Paizinho, que o Senhor recolha essa oração e que o Senhor se agrade, Pai, da vida de cada uma dessas mulheres. Que o Senhor as abençoe dos altos céus, que o Senhor continue guardando, Pai, suas vidas e que elas possam ter entendido, Deus, também essa mensagem como uma mensagem para trazer esperança, para trazer confiança, Pai, à vida de cada uma delas, para que elas permaneçam, Senhor Jesus, criando seus filhos no temor do Senhor e que elas venham, Senhor Jesus, a se alegrar disso tudo e viver, Pai, uma vida entendendo, Pai, que os filhos não são simplesmente nossos, mas é uma herança, é um presente que o Senhor nos dá e nós precisamos cuidar muito bem deles, porque eles te pertencem, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada filho também. Que nós, como filhos, possamos honrar nossas mães, honrar nossos pais e que nós possamos, ao fazer isso, Deus, estar dando glória e louvor ao teu santo nome. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, por essa oportunidade e que essa palavra encontre corações férteis, Senhor Jesus, para que venha produzir, Pai, frutos que permaneçam para a glória e para o louvor do teu nome. Muito obrigado, Deus, e nós te agradecemos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor. Amém. Queridos, eu queria passar agora os avisos para você daquilo que vai acontecer durante a nossa semana. Na quarta-feira nós vamos ter live do Convida às 20 horas. Não esqueça também, queridos, que na terça-feira e na quinta, às 19h30, nós temos o culto doméstico, você e a sua família no seu lar, juntos, louvando, compartilhando uma palavra e trazendo momentos de comunhão, de unidade no seio da sua família. Lembrando a vocês que dízimos e ofertas, a gente continua precisando que você continue sendo generoso, sendo fiel nesse tempo, mesmo esse tempo onde a igreja está fechada, esse tempo onde a gente está construindo o nosso templo, a gente conta muito com o seu dízimo, com a sua oferta, que você continue abençoando essa obra e esse ministério. Você tem, a gente tem passado aí a conta da igreja, deve estar em algum lugar por aqui, e aí você continue fazendo o seu depósito, o seu dízimo e a sua oferta para abençoar essa obra em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você também que é tempo de construir, né? Nós temos vivido esse tempo, mesmo em meio a tantas dificuldades, mas é um tempo que a gente, assim como está lá no livro de Eclesiastes, há tempo para destruir e há tempo de construir. E nós estamos construindo não apenas um novo templo, mas construindo relacionamentos, construindo uma nova maneira de estarmos juntos e que a gente possa fazer tudo isso de forma agradável ao Senhor. Então, tendo isso como premissa, como base, a gente conclama você a participar da campanha da coberta do subsolo do nosso templo. Você tem visto aí nos grupos, no grupo do WhatsApp e também no canal do Instagram e aqui também no YouTube, a gente divulgando, os números, divulgando os vídeos de como está o andamento da nossa construção, que você continue orando por essa construção, continue fazendo a sua parte, contribua se você pode contribuir, e se você não está podendo por algum motivo, nesse tempo, não está podendo contribuir, mas faça a sua parte, compartilhe com outras pessoas, com seus amigos, com familiares, com irmãos de outras igrejas que podem também abençoar essa obra. Faça a sua parte, se engaje, vista a camisa dessa obra, e eu tenho certeza que a gente vai construir um novo tempo para viver verdadeiramente esse tempo novo que Deus tem preparado para nós. Queridos, eu quero lembrar vocês que no próximo domingo,
nós teremos o café com o pastor, dia 17, pela manhã. Toda a liderança da igreja está convocada, nós estaremos divulgando, né, de que forma vai ser o aplicativo que a gente vai usar para passarmos esse tempo, um tempo que a gente vivia aqui na igreja, e aí a gente vai cada um sentar na sua mesa, mas juntos estaremos tomando esse café com o nosso pastor, querido pastor Antônio José. Ele vai estar compartilhando uma palavra com a liderança, e você que é líder, professor, líder de pequenos grupos, professor de escola bíblica, enfim, líder de grupo de louvor, todos vocês participem desse momento. Eu tenho certeza que vai ser um momento também maravilhoso e precioso de estarmos juntos uns com os outros, mesmo que através de um aplicativo, mas a gente vamos estar nos vendo face a face, e vai ser um momento também de muita comunhão e muita unidade para a glória do nosso Deus. E para fechar, no próximo domingo nós teremos um momento todo especial, e aí eu não vou correr, eu quero falar devagar para você, né, ouvir esse momento de forma especial. No próximo domingo, queridos, nós teremos a nossa Santa Ceia. Vocês sabem que a nossa Santa Ceia é feita sempre no primeiro domingo, e a gente estava tentando encontrar uma forma para que a gente pudesse participar dessa cerimônia em memória do Senhor Jesus da melhor forma possível. E no próximo domingo, dia 17, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia. De que forma vai acontecer? A gente vai estar divulgando também nos grupos, né, no grupo de WhatsApp da igreja, mas você, né, você aí no seu lar, na sua casa, vai preparar os símbolos da ceia. Vai preparar o seu pão, vai preparar o suco de uva, e vai ter um momento todo especial no culto do próximo domingo, onde a gente vai estar compartilhando esse momento, né, juntos em memória do Senhor Jesus. Então a gente vai estar passando mais detalhes, só para que você já possa ter esse gostinho de estar participando novamente dessa cerimônia, e já prepara, né, já sabendo que no domingo você vai preparar o pão, preparar o suco de uva, para a gente estar juntos celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Então, desde já olhe para esse domingo, já para o próximo domingo como um domingo especial. Nós estaremos juntos também participando desse momento. Eu tenho certeza que vai ser muito especial para cada um de nós mais uma vez. Amém? Que Deus abençoe vocês. A gente vai estar passando os vídeos aí das campanhas logo mais, e que você, em nome do Senhor Jesus, colabore e contribua em nome do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus por tudo isso. A gente vai estar encerrando agora o nosso culto ao Senhor. Que Deus tenha falado ao teu coração, que Ele tenha se manifestado aí no seu lar, na sua vida. E nesse momento a gente vai orar, agradecendo ao Senhor Jesus por mais esse culto e por mais esse tempo precioso na sua vida. Amém? Ore comigo em nome do Senhor Jesus. Paizinho querido, nós queremos, Deus, te agradecer por mais esse tempo, por mais esse momento precioso de louvor, de adoração ao teu nome. Queremos, Senhor Jesus, ministrar a tua graça, a tua paz, a tua esperança, Pai, em cada coração, para que possamos viver esse tempo, Pai, da melhor forma possível, estando conectados contigo, sendo constantes, Paizinho, na busca pelo Senhor, na leitura da tua palavra, Pai, e que esse tempo, Senhor, seja um tempo precioso, um tempo onde a gente possa trazer, Deus, mais do Senhor para os nossos corações, trazer mais da tua vida, Senhor Jesus, para cada um de nós, e que possamos silenciar tudo ao nosso redor, Deus, para que possamos viver, Pai, verdadeiramente para a glória e para o louvor do teu nome. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu te peço que, se há alguém, Deus, no nosso meio, se há alguém nas casas ou entre os familiares dos nossos irmãos com qualquer tipo de doença, qualquer tipo de mal, Senhor Jesus, nós queremos, Deus, repreender em nome do Senhor Jesus, que a tua bênção, Pai, que a cura, Senhor Jesus, venha ser ministrada nessas vidas, Pai, e que possamos, Senhor Jesus, ouvir, Deus, o testemunho
de cada um desses nossos irmãos, acerca daquilo que o Senhor tem feito, Pai, na vida dos seus familiares, Senhor. Continua cuidando de cada um de nós, dos nossos familiares, nos livrando de todo mal. Tudo isso, Pai, não porque nós merecemos, mas tudo isso para a glória e para o louvor do Teu nome. Muito obrigado, Deus. Nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos despedir nessa hora, né, abençoando uns aos outros. Eu peço que você aí na sua casa levante as suas mãos e repita comigo: meu amado irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você em nome do Senhor Jesus. E você aí na sua casa, no seu lar, diz amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Amém.